Meus amigos, boa noite. Que Deus esteja sempre conosco e com nossa família e com o Brasil, porque precisa muito dessa assistência no momento que nós estamos vivendo. Então, essa é a quarta postagem que eu faço. E eu vou começar, o assunto é quase que um só o assunto hoje. Eu vou começar, eu sempre digo que mais importante, além de estudar a nova ordem de Jesus, que realmente é o cristianismo revivido, o importante é transmitir. Não adianta eu ser expert no assunto e ficar para mim. Eu tenho que passar adiante, porque é isso que Jesus quer. Então, eu vou ler aqui, rapidinho, é um trecho rápido, a página 181 do livro Nova Ordem de Jesus, que é a criação de verdade, da criação dessa organização espiritualista cristã. Então, vou botar meu óculos. Então diz o seguinte: o Senhor Jesus recomenda e agradece o empenho de todos os leitores em difundirem os conselhos e ensinamentos trazidos por determinação do Senhor, pela necessidade premente de que todas as almas encarnadas deles tomem conhecimento enquanto permanecem na Terra. O trabalho realizado pelos leitores na difusão do conteúdo das mensagens do Senhor representa o ingresso voluntário de cada leitor num verdadeiro apostolado, cuja recompensa em luzes e bênçãos, ao regressar da terra, o surpreenderá. Esta recomendação e pedido do Senhor Jesus representa aquele chamamento divino a todas as almas, anunciado há muito no mundo espiritual, esperando agora o Senhor Jesus que o mesmo seja ouvido, mas sobretudo sentido pelas almas encarnadas, na formação dos últimos apóstolos do século findante. Poderá o Senhor Jesus contar com a vossa cooperação em tal sentido, estimado leitor? Certamente que sim, responde o Senhor. Então, é uma coisa muito rápida. Jesus espera que nós, além de estudarmos o assunto sobre a nova ordem, que é o cristianismo revivido, difunda também, divulguem também, porque todos os lares deveriam ter conhecimento do que diz a nova ordem de Jesus. Essas mensagens todas psicografadas de entidades do mais alto hierarquia possível. Esse é um assunto. Outro assunto é um assunto muito grande, muito difícil, e que eu vou tentar passar para vocês. É a criação da alma. Eu estudei muito catolicismo, estudei espiritismo também, frequentei muito, mas eu jamais vi alguém dar explicação sobre o início da alma. Então, a nova ordem de Jesus, Jesus próprio, ele próprio, como Maria também, são dois trechos, explicam o que é a alma. Então, resume-se, eu deixei para falar só disso hoje, devido à seriedade do assunto e devido à sutileza que é o assunto. Então, vou ler pausadamente. Eu leio depressa, mas eu vou ter que ler assim, porque para vocês pensarem na palavra que eu poderia falar sobre isso, mas é tão difícil o assunto que é melhor que ele fale mesmo, e melhor. É a página 7 do livro Nova Ordem de Jesus, página 7. Não, 407. 407. Então é o seguinte. É a nova ordem de Jesus, o livro, tá vendo? Na segunda parte. Essa segunda parte foi psicografada por Tomé, obra orientada por nosso Senhor Jesus, ditada pelo apóstolo Tomé para o apóstolo Tiago, com o nome de Diamantino Coelho Fernandes.
diz o seguinte, atenção, viu? Para começar, eu vos direi que eu e todos vós somos almas. Nós somos almas. Sempre o fomos e sê-lo-emos eternamente. Nossa criação, aí começou, originou-se de uma simples ideia na mente divina, tendo nós permanecido milênios de milênios no cosmos, numa inconsciência completa de nossa própria existência, enquanto instintivamente tratávamos de agregar matéria cósmica à simples centelha que éramos então. A certa altura de nossa existência, de simples luminosidade no imponderável, recebemos a graça do sopro do Criador, como todo mundo fala, em sopro divino, sopro do Criador. E então nos tornamos seres imateriais, em crescimento na imensidão do cosmos, seres imateriais, na imensidão do cosmos, vivendo uma existência muito semelhante à da própria luz, que também ignora a sua existência. Decorreram daí alguns milhões de anos, durante os quais nos foi permitido reunir um mínimo de substância que nos trasladou a determinado plano físico, onde perambulamos novos milênios de milênios, até que, tendo percorrido toda a escala de vida à nossa frente, alcançamos a forma humana, ainda bastante imperfeita, em mundos dos quais todos já perdemos a memória. Chegando por fim ao tipo humano mais perfeito que conhecemos, fomos conduzidos ao planeta terreno, no qual cada um de nós deve ter vivido nunca menos de que 12 a 15 mil anos de encarnações e encarnações de aprendizado. Dir-vos-ei ainda que não há necessidade de procurar a alma através da autópsia, como acabou de relatar um de vós. Isso daqui foi uma explicação que o Espírito de Luz veio e tinha um grupo de médicos discutindo lá no mundo espiritual. Não tinha alma, não encontrei alma, aí ele deu essa explicação de Jesus. E tem outra muito boa ali. Dir-vos-ei ainda que não há necessidade de procurar a alma através de autópsia, como acabou de relatar um de vós, porque a alma é a primeira a deixar o corpo quando o mesmo morre. Pena é que as escolas e universidades da Terra não expliquem isto aos alunos, preparando-os para viver uma existência de plena harmonia com as leis espirituais, ao invés de preparar homens como vós fostes, absolutamente ignorantes da existência da alma. Ele refere-se aos médicos, que estão à reunião de médicos. Preparar homens, sim, da alma, que é o elemento inteligente de todas as criaturas. Ficais então sabendo, desde agora, que é a alma que constrói o corpo humano dentro do ventre materno, o veículo que ele deve usar durante a sua permanência no solo terreno. E verificareis a fluidez do vosso corpo atual muito diferente daquele que deixaste na terra. Hoje todos nós somos espíritos, almas encarnadas. Aí tem um trechinho que eu não vou ler porque... Sabeis agora, estimados irmãos, o que vem ser a alma? Todos os presentes reverenciaram a entidade recém-chegada em sinal de agradecimento pela bela explicação acerca da alma. Então, era um grupo de médicos especialistas que estavam lá em cima discutindo, dizendo, não, eu nunca observei a alma nos meus pacientes, a alma nos pacientes, mas tinha uma entidade de luz que escutou aquele debate dos médicos, aí ele veio dessa explicação. É uma explicação muito sutil, não é? Muito assim, alta. Agora eu vou explicar a mesma explicação dita por Maria de Nazaré. Maria Corolário. Corolário, na verdade, hoje em dia é essa. Veja que maravilha. Que linda essa capa. É essa, mas antigamente não era. As primeiras, essa daqui é a 5ª edição. Essa já é, não sei não, está escrito aí. A 5ª edição. E não na 5ª edição,
Eu gosto porque eu risquei esse livro todinho, aí eu peguei ele. Diz o seguinte, veja que maravilha como ela explica, viu? Seguinte, é o capítulo 6º, o título é A Alma, Suas Origens e Crescimento. Maria de Nazaré, viu? Diz assim: um assunto que eu considero de maior importância para o conhecimento das almas encarnadas é, sem dúvida, a origem de suas numerosas vindas à Terra durante séculos e milênios, com o fim de aqui aperfeiçoarem qualidades e aptidões para poderem alcançar, de degrau em degrau, toda a escala espiritual. Devo começar então por dizer às minhas queridas filhas terrenas que suas almas se originaram de um quase nada e simples desejo do Criador em dar vida a novos seres. Quer dizer que Deus, essa Espírito máximo, né, teve um desejo. Desse desejo, com o tempo, se individualizou. Aí diz assim, viu? Dá vida a novos seres no início de cada uma simples ideia na mente divina. Uma ideia na mente de Deus. Já lançou, mentalizou, criou, se individualizou. Uma vez a mentalizada, foi projetada na imensidão do éter universal, onde perdurou por milênios de milênios, como um átomo em processo de desenvolvimento. Passados por período de tempos necessários, a ideia mentalizada pelo Criador adquiriu luminosidade e se movimentou em busca de crescimento dentro de suas possibilidades. Veja só que maravilha! A ideia foi pouco a pouco adquirindo a consciência de si mesmo como ser existente no universo. Veja que fantástico! Deus sentiu uma necessidade, aquela necessidade se projetou inconsciente, tornou-se luz, como está dizendo aqui agora. A ideia foi pouco a pouco adquirindo a consciência de si mesma como ser existente no universo, tratando então de buscar em torno condições e ambiente que lhe permitissem o próprio desenvolvimento. Certamente a ideia já não estava sozinha em seu núcleo de vida, viu? Certamente a ideia já não estava sozinha em seu núcleo de vida. Muitos milhares de outras ideias semelhantes assim conviviam na absoluta ignorância de tudo quanto não fosse ela própria, assim como todas as demais. Tentar entender, é muito difícil, mas tenta entender. Com o perpassar dos milênios, foi aquela ideia agraciada com o que eu poderei denominar o sopro divino, que é o sopro de vida emanado do Criador. E a ideia se metamorfoseou em alma, em toda a simplicidade e pureza. Essa é a primeira fase. Deus, o Criador, teve aquele sentimento, o sentimento tornou-se ideia lançou-se fora dele, se individualizou na mais pura simplicidade. Aí é uma segunda fase. Uma segunda fase, então, se manifestou ao longo dos novos milênios de milênios, num processo de crescimento anímico. Anímico eu explico depois, porque é uma palavra muito... É uma consciência dele próprio. Essa luz que ele falou aqui, que foi produto da mentalização do Criador, daquele desejo, daquele sentimento, já ficou consciência dele próprio, já se individualizou. Então, para esse ser pouco mais do que imperceptível, durante o qual ele próprio passou a reunir e absorver de núcleo a que pertencia os elementos constitutivos de que carecia para o seu desenvolvimento anímico. Então, ele começou a tomar consciência dele próprio. Então, ele começou a captar no ambiente onde eles estavam, nós, né? Elementos que fizessem com que ele crescesse. Elementos constitutivos
de que carecia para o seu desenvolvimento anímico. Desenvolvimento anímico, A esta altura, a ideia mentalizada na mente divina, é isso que eu estou falando, já progredida na categoria de ser anímico, ser consciente, um pouco consciente dele próprio, passou a viver sua própria vida e a se movimentar segundo as suas possibilidades anímicas. A continuidade dos tempos e a atividade desenvolvida no campo mental da existência, de sua existência, granjearam-lhe novos graus de luminosidade, chegando desta maneira a se constituir no que poderá denominar uma fagulha divina. Fagulha divina, já estava nesse momento, eles tinham passado milênios e milênios, Embora sem qualquer espécie de autonomia no campo mental de sua existência. Nesta altura de sua constituição, foi o seu anímico conduzido à vivência em plano físico. Agora melhorou, viu? Integrando o núcleo de vidas dos seres mais íntimos da escola animal, mais íntima, mas acho que é ínfimos, da escala animal, onde peregrinou durante milênios, com alternativas de idas e vindas do plano físico ao mental, e vice-versa, mental e físico. Quer dizer, morria, voltava, galgando lentamente os degraus que lhe tivesse sido possível galgar dentro do respectivo núcleo de vida. Concluída a escala na qual tiver ingressado, esse ser anímico logrou transferir-se a outro setor de vida animal. Eles foram passando de categoria em categoria animal, a fim de despertar e desenvolver o próprio sistema e conquistar novas aptidões de autodefesa, já então em maior contato com novos elementos de progresso na circunscrição de sua vivência. Então eles se tornaram mais, eles tinham que se defender, o instinto, criou-se o instinto aí. Desnecessário será descrever todo o processo de desenvolvimento anímico enfrentado e percorrido pelo ser até alcançar o reino animal mais desenvolvido, conseguido finalmente ao cabo de uma trajetória tão longa e sofrida que não será possível traduzir em números de séculos ou milênios. É Maria que está falando, viu? Explicando o que Jesus falou no livro Nova Ordem de Vida, muito sucintamente. Ela aqui tenta explicar para os leitores dessa grande obra o que Jesus falou no outro. O certo é que, cumpridas as existências necessárias em meio a todas as vicissitudes da espécie, e que muitos foram para todos os seres, chegou a ser anímico o ser a seu tempo e com a condição de ser espiritual, desprovida, porém, de experiência em todos os setores, necessitando então mergulhar num veículo físico para adquiri-la. E isto equivale a dizer que chegada foi a fase em que o sofrimento começa para as almas. As almas então começam a sofrer, porque até então eles eram anímicos, apenas tinham consciência de si, lutavam, se defendiam, mas não tinham consciência de sofrimento. Então, aí ele começou, o sofrimento começa para as almas, com o mergulho que eles depara num mundo onde a luta constante pouco difere daquelas que tiveram de sustentar em sua vivência puramente animal. Quer dizer, a nossa luta está dizendo aqui que é quase a mesma da vida animal. Nesse mundo em que vai ingressar, receberá um veículo de forma humana, somos nós. Estamos falando da nossa alma. É verdade, porém bastante mais grosseira e rude do que as da terra e nesse veículo, da nossa, de agora, E nesse veículo, a alma aprenderá a conviver com milhares de outras iguais, em cujo contato se desenvolverão novas aptidões,
mercê das lutas que terá de enfrentar para sobreviver. Não estará, porém, abandonada a alma ingressada nesse mundo inferior. Ela terá ao seu lado os guias e protetores espirituais, empenhada em a proteger contra os percalços que lhe lhe inspirar ideias necessárias à sua felicidade relativa. E através dessa inspiração e ajuda, a alma desenvolverá preferencialmente a sua faculdade intuitiva da maior utilidade em toda a sua vida ocasional e futura. A permanência de uma alma nesse mundo bastante primário da vida não obedece a um período determinado de tempo. Em regra, porém, contam-se por 12 a 15 mil anos os períodos de vivência das almas primárias nesse mundo, com alternativas de regressos e repouso no espaço que lhe é própria. Então, essa explicação, você vê, é longa, é difícil, mas é a primeira vez durante minha vida que eu vi alguém falar em alma, explicar o que é alma. Primeira vez. Então, disse Jesus, Maria explicou de uma maneira... Pena que vocês não tenham esse livro, né? Porque isso é para estudar período por período, a página, 2 páginas, somente para explicar isso. Mas um assunto, é um tema tão importante, é o nosso princípio, é o princípio de cada um, o princípio de você que me escuta, o meu, a nossa individualidade, quando houve o sopro divino que nós recebemos a alma, tornamos seres, começamos no nada, como explicou aqui, não era nada. Então esse trecho daqui é profundo, é difícil, é muito importante, é o mais difícil de toda essa biografia, essas psicografias que eu li até agora. Esse é o tema mais difícil. Então, para mostrar a vocês, que eu falei agora, que esses livros daqui são realmente oriundos de mentes evoluidíssimas. Não existe, é Maria, essa foi Maria, Corolário. A outra Jesus, Paulo de Tarso, Tomé, Tiago foi o lutador. Então, eu abaixo minha cabeça, mas muito, diante de tanta inteligência, de tanto desejo que nós saibamos o que somos nós. Nós não sabemos quem somos nós. Eu fui católica a vida inteira não, até enquanto eu estava em casa, né, com minha mãe, pequena, frequentava a primeira comunhão, cantava na igreja, tudo isso. E o padre nunca explicou nada. A missa era em latim naquele momento, que eu estava lá, em 30, durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, nunca, hoje em dia não, eu vejo uma explanação de Maria, eu fico boba de ver tanta coisa importante que ela fala, e que eu não vi isso em parte nenhuma, nunca ouvi falar, nunca ouvi essa explicação tão detalhada, explicando o que Jesus explicou aqui nesse outro livro. A mãe dele, ela é assessora dele, ela é assessora de Jesus. Então esse livro fala Corolário, Maria psicografou no Rio de Janeiro. O médium foi Diamantino Coelho Fernandes, que foi filho dele, o filho mais novinho dele, o caçula dele, quando Jesus era vivo, porque eu expliquei já quantos irmãos Jesus teve, né? Jesus, José, Efraim, Elizabeth, André, Ana e Tiago. Entendeu? Então, Tiago foi o Diamantino Coelho Fernandes, que veio em missão. Quando esse livro daqui, eu ando sempre com os livros, né? Quando esse livro daqui diz, um trecho que é a base de tudo, esse daqui, explica, cadê a página? Explica que Ismael, que fora Jesus é Ismael. Jesus e Ismael é o, vamos dizer, o que representa Jesus no Brasil, na pátria do Evangelho, né? Ismael recebeu e lutou muito para solidificar a Federação Espírita e conseguiu em 1884 no Rio de Janeiro.
A segunda mensagem que Jesus dá para ele, eu vou repetir, que é extremamente importante. É pequena, está na hora também quase, está na hora mesmo. O seguinte: atendendo aos rogos reiterados, eu sempre leio, minha gente, veja a importância da leitura que eu faço. Eu não vou falar para diminuir, é claro, mas é muito lógico que vocês preferem ouvir a palavra de Jesus, de Maria, do que a minha, é claro. Eu sou falível, também sou passivo de erro, né? Então diz assim, mas isso eu sei já de como, mas eu vou ler para dizer que é ele que está falando, não sou eu que estou falando, é ele, é Jesus que está falando. Diz assim, atendendo aos seus rogos reiterados, a palavra do Mestre se faz ouvir, esclarecendo ao seu emissário dileto, Ismael. Jesus disse: Ismael, disse-lhe o Senhor, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na Terra. Qual é a obra? Federação Espírita. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido. Isso está aqui, é o cristianismo revivido. Não é contado, não é repassado, não é organizado pelo clero, Roma, os concílios, aquele negócio. Não é. Ele conta a verdade. Esse livro daqui, vou te contar, é uma joia que eu tenho e que todos têm. É uma organização que existe desde 1970, parece. Quer dizer, foram para o cartório em 1970. Mas é uma obra, arrasa o coração da gente. Eu digo arrasa porque a gente fica chorando de emoção quando determinados partes que a gente lê aí. Aí diz assim, sim, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados, diz cada um aí, cada um, para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na Terra. Qual é a obra inicial e comum? Federação Espírita. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo, revivido na sua primitiva pureza, e faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa, da verdade e da luz para o triunfo dos evangelhos. O triunfo dos evangelhos. Então, meus irmãos, eu não sei falar a vocês o que é que eu sinto pela nova ordem de Jesus. Como ela aglomera todos os apóstolos, Paulo de Tarso, que foi um lutador e é um lutador ainda, da divulgação da nova ordem de Jesus. E depois eu vou explicar para vocês quem sou eu. Vocês não sabem quem sou eu. Pensa que eu peguei assim, vi um livro, gostei. Não foi. Foi a história de sacrifício, abandono, escândalo na família, porque eu decidi determinadas... Eu tive determinadas atividades, decisões, eu tive determinadas decisões na minha vida que escandalizaram a minha família. Ela está louca, ela está isso, está aqui. Meu marido de 58 anos, muito bonito, lindo, eu larguei ele em Recife, com 2 filhos. Quer dizer, eu trouxe 2 filhos, ele ficou sozinho, né? Porque ele disse que não, porque ele nasceu em Casablanca, que é um país muçulmano, e ele não entendia o que era Jesus, não entendia. Então ele não acreditou, disse que eu sou louca. Eu disse, então eu não vou deixar de seguir a minha meta, o meu caminho, o meu destino, porque você não entende. Aí ele um dia, agora recentemente, antes dele morrer, foi um negócio engraçado. Eu cruzei com ele aqui na sala da frente, ele parou, disse assim, desculpa, eu não entendo você, Marlene. Eu disse, que foi, Jorge? Eu pensei que ele estava doido já, né? Eu não entendo você, Marlene, essa ficção por esse cara que viveu há 2000 anos atrás e você só fala nesse tal de Jesus? Eu fiquei surpresa. Eu disse, Jorge, você é inocente, Jorge. Você é primário, Jorge. Não expliquei nada. Cada vez que eu falava em Jesus, qualquer momento, ele se retirava. Ciumento. Eu até ri, disse, Jorge, você é primário.
Ele nasceu em Casablanca, um país muçulmano. Nunca ouviu falar em Jesus, não. Era Alá, não sei o quê, Casablanca, na África do Norte. É francês ele. Era francês, né? Agora é espírito, né? Que foi para lá, inclusive divorciou-se para casar comigo. Eu, uma pessoa pobre, eu era pobre, graças a Deus. Né? Pobre, extremamente simpática, carismática, extremamente, mas pobre. Que tive que trabalhar. Minha família com 7 filhos, meu pai despachante, os navios, que meu pai é despachante de navios, né? Aduaneiro que se chama. Os navios começaram um foi torpedeado pelos nazistas lá no Atlântico. Aí o transporte marítimo caiu e ele também ficou em situação, nós ficamos, né? E a gente passamos muita necessidade, minha mãe com 7 filhos, de não ter o que comer em casa. Mas pensa que eu sinto isso, graças a Deus. Então, ele não sabia, ele que fez. Vou terminar. Próxima vez, se houver condições, eu vou falar sobre a minha vida. Eu vou terminar porque está muito... Mas foi sacrifício, escândalo na família, escândalos. Mas eu fui firme e continuo firme. Nada me impede a parar de trabalhar com a nova ordem de Jesus, com as graças de Deus. Quero que Deus cubra vocês todinhos de muita paz. E que aqui em casa eu continuo também na paz. Graças a Deus.